Mais 2 investigados entregaram hoje à Polícia Federal. Se entregaram. O empresário chama-se Ricardo Andrade, ex-diretor do Grupo Galileu, e o Carlos Alberto Pellegrino da Silva. São alvos da Operação Recomeço. Tem operação de vários nomes. Agora essa aqui é Recomeço. Tem Turbulência, tem outra. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão investigando um esquema de desvio de recursos de fundos de pensão, especialmente 2. O Petros, da Petrobras, e o Postales, do Correio. Nós vamos conversar aqui com o nosso convidado, professor Wagner Balera, que é especialista em Direito Previdenciário e diretor da PUC São Paulo. Professor, obrigado uma vez pela gentileza, bem-vindo. Professor. Professor, como é que se forma um fundo de pensão de uma empresa estatal como essas duas que nós citamos, ou outras? Basicamente você tem o INSS, que é a Previdência para todos. Para todo mundo. Vai até um limite, que é um salário top que a Previdência Pública cobre. Hoje, aproximadamente 5 mil reais é o teto do INSS. Agora, as empresas querem atrair profissionais de alto nível para os seus negócios. Então, elas oferecem uma complementação da aposentadoria que o INSS vai pagar. Essa complementação é facultativa, é um contrato e é privada. Não é? Tem nada a ver com o setor público. Nada a ver com o INSS. Ok. Bom, só que, paralelamente às empresas privadas propriamente ditas, também as empresas estatais fazem o mesmo. Então, assim como uma empresa qualquer tem essa possibilidade, as empresas estatais que estão no mercado também têm esses planos chamados fundos de pensão. Pagam contribuição para esses fundos o trabalhador, que é chamado de participante, e a empresa, que é denominada patrocinadora. Qual é a proporção? É 1 para 1? Depende do contrato. Depende do contrato. O contrato pode ter determinado, por exemplo, 1 para o trabalhador e 2 para a empresa. Isso, cada contrato modaliza de um jeito o negócio e o interesse em atrair as pessoas. Aí forma uma massa de dinheiro. Forma essa massa que é o chamado fundo de pensão. Tá. Na verdade, seria mais propriamente um fundo de aposentadoria e pensão, porque dá essas duas vantagens. Então, esse bolo é um capital guardado para a futura aposentadoria. Isso forma um grande patrimônio, porque é um recurso de aplicação de longo prazo. Você imagina, para alguém conseguir uma aposentadoria tem que trabalhar 25, 30, 40 anos. Então, são capitais que permanecem durante muito tempo nas mãos dessa entidade, que é chamada entidade de previdência privada. Ela é que gere esses recursos. E é o dinheiro que irá, no futuro, garantir as aposentadorias. Agora, quem é que decide? Onde é que nós vamos aplicar essa massa de dinheiro? Existe um conselho, uma espécie de diretoria executiva, acompanhada de um conselho, como se fosse a estrutura de uma SA. Quer dizer, basicamente segue aquela linha de uma empresa. Tem a diretoria e o conselho. E dentro dessa estrutura de poder é designada uma comissão, um comitê de investimentos, que é incumbido formalmente pelo estatuto da entidade de realizar as aplicações. Agora, esses fundos de pensão são passíveis também a pressões políticas? A indicações políticas? Pois é, Heraldo. E esse talvez seja o grande problema, entre outros, o grande problema da gestão dessas entidades. É que ficam sujeitas a ser também como que um lugar a mais para os políticos colocarem os seus apaniguados. Então, vamos citar uma empresa alfa, né? Uma estatal alfa. Né? Vamos dizer, a primeira das estatais. A primeira das estatais tem a sua diretoria. A diretoria da estatal. Às vezes o político não consegue encaixar alguém na diretoria, joga no fundo de pensão. Quer dizer, fica sendo, digamos, o segundo escalão, digamos, na estrutura de poder do Estado. Então vai para lá alguém que não tem nenhuma afinidade com a questão previdenciária. E também não tem nada a ver com a administração da estatal. Nada. São coisas autônomas. Coisas autônomas. Isso. Sei. Bem, é possível que a ligação política faça com que o investimento do fundo de pensão passe por alguma aplicação nos negócios da estatal. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Aliás, aconteceu isso. Né? Recentemente aconteceu. Bom, mas e aí? De quem é a responsabilidade quando você pega uma massa de dinheiro grande e aplica numa empresa de telefonia, não vou falar o nome aqui, a Oi? Né? Você pega aquilo lá, bota lá na Oi,
Aí ela dá esse bafafá. De quem é a responsabilidade? Então, Os diretores do fundo respondem. Respondem, e a legislação, que é a lei complementar número 109 de 2001, é uma lei específica dos fundos de pensão, ela prevê punições muito severas, inclusive até restrições ao retorno dessas pessoas a essa atividade. Eles ficarão impedidos de retornar a essa Agora, eles respondem com os seus bens também ou não? Sim, porque naturalmente isso é uma responsabilidade civil, né? Existe a responsabilidade administrativa, que é essa, né? Ser impedido de atuar novamente nesse setor. Existe a responsabilidade criminal, se houver ilícito envolvendo as aplicações, como por exemplo fraudes. Você acabava de noticiar um esquema de fraude, aí é a responsabilidade criminal. E existe a responsabilidade civil, que é aquela comum do direito privado, né? Quem causa prejuízo a outra fica obrigado a reparar o dano. Quer dizer, é interessante, quer dizer, com toda essa legislação a gente ainda assiste É, o que nós não vemos efetivamente, é a responsabilização. É verdade. Porque uma coisa é a legislação muito bem feita, muito dura, prever, mas você ainda não viu uma condenação específica. Nunca vi. A esse respeito. É uma legislação federal, está na área e aplica a todo federal. o Brasil, sim. Eu nunca vi ninguém responder por nada. E nós temos casos notórios, né, de gigantes brasileiras que quebraram. Só para citar, sem citar nome, mas só para citar a Varig, né? A Varig. A Varig, que era uma empresa gigantesca. Que tinha um fundo também. Que tinha o fundo de pensão, quebrou a Varig. Quebrou o fundo de pensão, milhares de pessoas ficaram sem receber os seus benefícios. E não conheço nenhuma condenação. Não, até agora também não noticiam nada. Quer dizer, as pessoas foram lesadas, não foram? Lesadas brutalmente no que é mais sagrado, que é a Previdência. É a garantia do futuro. Quer dizer, você um dia, eu e você um dia, vamos ter que parar de trabalhar. E estamos esperando nesse caso, uma complementação de aposentadoria. De repente isso não vem. Então o padrão de vida da pessoa vai cair. Quer dizer, o fundo, basicamente, além da competência, obviamente, da gestão, ele tem que viver da credibilidade, né? Eu tenho que acreditar que daqui 40 anos, paguei 40 anos, quando chegar lá, eu vou receber o que você investiu, certamente. É fundamentalmente um seguro. Agora, os participantes do fundo, eles acompanham ou ninguém acompanha coisa nenhuma? Então, esse é o problema, Heraldo. Talvez falte na estrutura dessas entidades a necessária transparência. Quer dizer, você não conhece com minudências onde está indo o dinheiro. E isso vale para nós, né? Não é só para qualquer trabalhador. Não, nós chamamos você aqui porque nós conversamos aqui de jornalismo, não sabíamos, eu vou chamar alguém que entende isso. Vale para nós mesmos. Eu sou participante de um fundo de pensão. Não é o meu caso, mas vamos supor, se eu for participante de um fundo de pensão, eu não consigo descobrir se aquela empresa na qual está sendo investido o meu dinheiro está indo bem ou indo mal. É verdade, é verdade. Então, aplica nessa empresa que você citou aí sem querer, ela fale e não acontece nada. É verdade. Agora, também não se trata de uma questão cultural nossa, de fazer nenhum acompanhamento. Outro dia eu vi aqui na Volkswagen, tem lá na Alemanha, tem uma convenção dos micro e pequenos investidores. E elas têm uma importância muito grande na empresa, porque há uma visão muito grande das ações. Aqui não. Aqui você é um pequeno investidor da Petrobras, ninguém nunca diz nada para você, tá certo? Não, a gente só acompanha pelo noticiário policial. Eu gosto de citar um exemplo que também da legislação. A legislação obriga a que o sindicato receba das empresas o comprovante de recolhimento da Previdência Social. Isso é obrigatório. É obrigatório? Obrigatório. Quer dizer, para que então o seu sindicato verifique se quem é a empresa está recolhendo. Está recolhendo. É obrigatório isso. Obrigatório, e aí? Poderia-se fazer o mesmo em relação aos fundos de pensão. Um demonstrativo mensal que cada participante recebesse, dizendo, olha, o seu dinheiro está investido na fábrica de molas, por exemplo. Bom, mas eu vou ao ranking da Bolsa de Valores e verifico que aquela fábrica de molas não está indo bem. Por que investiram nesse negócio, não é? Talvez fosse uma forma prática de saber o que está acontecendo. Seria uma fiscalização cidadã, do próprio grupo que está investindo lá. Do próprio grupo dos interessados, né? Isso não está previsto na legislação? Não está previsto. Seria criar.
talvez melhorasse um pouco, né, essa... Mas realmente você tocou num ponto extraordinário, que é essa questão então das pessoas acompanharem. Porque como você disse, estão investindo o meu dinheiro, né? As pessoas acham que é dinheiro dos outros. É o seu. É ou não é? Tá lá. Se perder, você vai perder também. Aliás, o Postales, me parece que deu um rombo aí de uns 3,5 bi, está todo mundo pagando. Quer dizer, como é que alguém vai um dia conseguir recuperar isso? 3,5 bi? E um dia desses eu ouvi no rádio que uma dessas gigantes estatais, que aliás os maiores fundos de pensão do Brasil são das estatais. Das estatais, é verdade. Uma dessas, um desses fundos de pensão gigantesco que apresentou o roubo, vai fazer com que cada participante pague quase 2,5% a mais da contribuição dele durante 17 anos. 17? 17 anos. Para poder recuperar o que tinha. Para você ter uma ideia do rombo. Puta. Quer dizer, cada participante, são milhares de pessoas, vão pagar durante 17 anos mais 2,5%. Um outro imposto, na verdade. Sem dúvida. Professor, fica mais um instante aqui conosco, que vamos continuar conversando um pouco no portal. Professor Wagner Balera, especialista em Direito Previdenciário, diretor da PUC de São Paulo, está aqui conosco. Wagner, em relação ainda à questão dos fundos de pensão, a gente percebe o seguinte: quando os escândalos estão mais ligados a fundo de pensão de estatal do que de outras empresas, eu estou enganado. Acontece em outras empresas também. Acontece, é que o universo das empresas estatais chama mais atenção pelo volume dos investimentos. Sei. Porque, coincidentemente, são aqueles que têm maior dinheiro, não é? Mais dinheiro. Então, chamam mais atenção. E por quê? Porque começaram primeiro, quando a Petrobras foi fundada em 54, já começou com o fundo de pensão? Não. O da Petrobras é o primeiro, mas essa fenomenologia de fundo de pensão é anos 60. 70? É, 60. Então, a primeira lei veio um pouco depois da criação do fundo da Petrobras, que é anos 70. A primeira lei é de 77. E o fundo de pensão da Petrobras é 75, por aí. Agora, em outros países do mundo, esses fundos são antigos ou não? Sim, já existem há muito tempo. Há muito tempo. Eu vi outro dia que os fundos de pensão, os fundos dos professores do Canadá, parece que tinham investido também alguma coisa, não sei em que empresa, talvez na Petrobras, etc. E também eles estavam lá movendo uma ação para recuperar o que investiram. Fundo de pensão dos professores do Canadá. Sim. Que eles aplicam não só no país, como eles aplicam fora também. Fora, aplicam também fora. Essa é uma política de investimentos que cada entidade pode gerir, não é? Eu entendo. Quer dizer, o que eles estão preocupados é que o fundo tenha uma rentabilidade. Uma rentabilidade que é calculada atualmente. Isto é uma conta que deve determinar quanto o fundo tem que render para que lá adiante possa pagar aquelas aposentadorias e pensões. Isso é calculado, é um cálculo atuarial. Então, o investimento será bom se conseguir bater a chamada meta atuarial. Se não consegue bater, acontecerá o que no futuro? Diminuição do rateio entre os participantes. Esse cálculo atuarial seria o quê? Eu imagino me aposentar com 10 mil, quando chegar lá eu quero ter o correspondente a 10 mil. 10 mil. Não importa a inflação. O cálculo atuarial verifica quanto tempo a massa, os participantes, vai pagar e por quanto tempo ela vai receber. Quer dizer, a entrada tem que ser suficiente para cobrir a saída com a margem de incremento que o negócio apresentou. Entendo. Ou a pessoa pode optar entre receber uma aposentadoria suplementar ou pode retirar massas de dinheiro que ele colocou, não? Isso é o contrato que vai definir. É o chamado resgate, né? O resgate é sacar de uma vez aquilo que está lá. Ou paulatinamente, como uma aposentadoria. Professor, prazer em revê-lo. Igualmente. A gente já se conhece há uns 30 anos, não é? Mais ou menos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Professor Wagner Balera, eu o conheço há 30 anos, há 30 anos que ele já falava tudo isso que ele fala de aposentar a empresa. Você tem uma ideia, né? Como é que o professor conhece profundamente esse assunto? É uma das pessoas que mais conhece no Brasil e gentilmente está aqui conosco para explicar para mim, que não entendo nada, e explicar para você também. A gente faz um intervalo, em 26 segundos nós voltamos. Até já.